Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu já tinha prometido para vocês, hoje eu vim gravar uma videoaula sobre um tema que eu considero muito importante, que é a utilização de resíduos agrícolas para a manutenção da cadeia produtiva de ruminantes. Mais especificamente, vou falar sobre harmonização de culturas, ou seja, o tratamento químico de resíduos agrícolas. Vou explicar qual a importância, por que utilizar. Vou explicar um pouco sobre a diferença entre subprodutos da agroindústria e sobre os resíduos agrícolas e umas considerações que eu acho que são importantes para que vocês possam compreender melhor esse assunto, tá? Então eu espero que com esse vídeo eu possa contribuir com o conhecimento de alguns produtores rurais, alguns estudantes que têm curiosidade em saber um pouco mais a respeito desses tratamentos químicos de resíduos agrícolas. E o foco, gente, dessa videoaula é a manutenção da cadeia produtiva de ruminantes, certo? Isso no período seco, porque no período chuvoso é muito fácil você conseguir manter o peso dos animais. Mas no período seco, aí é que está a complicação, né? É você conseguir manter esse peso para que na época chuvosa esse peso possa ser aumentado para poder aumentar ainda mais a produção, seja de carne ou leite, tá? Então vamos lá. Então, gente, o que é a harmonização de culturas? A amonização é um processo através do qual o azoto nítrico é convertido em azoto amoniacal. Então, é justamente essa conversão que a gente chama de amonização, tá? E como a gente utiliza ureia ou produtos que contêm azoto para o tratamento dessas culturas, então, por isso que a gente chama o processo de amonização, tá? Então, basicamente, é o tratamento químico de resíduos agrícolas, com ênfase, claro, nessa videoaula, tá? Resíduos agrícolas, certo? Então, a gente pode usar alguns produtos químicos para estar realizando esse tratamento químico. E lembra que o objetivo é sempre melhorar a qualidade do produto final, para que esse produto que não tem nenhuma serventia, que não tem nenhum, digamos assim, nenhum composto nutritivo, tá? Para que ele possa servir para a alimentação dos ruminantes e que assim esse produto que não tinha serventia nenhuma, para que ele possa servir para estar nutrindo aí como uma alimentação alternativa para esses animais na época seca, certo? Então, nós podemos fazer esse tratamento de duas formas, tá? Nós podemos fazer esse tratamento direto no coxo, então a gente pode estar utilizando, por exemplo, a ureia para o tratamento de resíduos e colocar essa ureia direto no coxo, mas eu não aconselho, tá? Eu acho que nem eu, nem nenhum outro profissional da minha área. Por quê? Porque se a gente trabalha com a ureia em doses muito altas, tá? Isso pode intoxicar o animal. E nesse processo de intoxicação é muito rápido. Então, com cerca de 2 horas, se a quantidade de ureia não for colocada na medida certa para aquela quantidade que você vai fornecer, então pode ter certeza que é a morte instantânea do animal por mau uso, certo? Então, não aconselho vocês colocarem ureia diretamente no coxo, tá? Porque ela é muito, muito, mas muito higroscópica. O que isso quer dizer? Que ela é totalmente solúvel em água. Então, se naquele coxo, naquela parte residual, debaixo do coxo, tiver alguma água mesmo, tá? Algum resíduozinho de água ali, ela entra em contato com aquilo ali, se transforma em amônio e aí vai intoxicar o seu animal, tá? Então, não recomendo vocês fazerem isso sem
o auxílio, sem o acompanhamento de um profissional especializado. Outro método é o tratamento anaeróbico, tá? Através da fermentação da ureia, por exemplo. Tá? Então, esse tratamento químico justamente o tratamento químico de resíduos agrícolas, digamos que como se fosse uma silagem. Tá? Então, a gente vai fazer uma ensilagem desse material de forma que aconteça uma fermentação dessa ureia para que ela transforme esse resíduo em um material de boa qualidade, tá? Para alimentação animal. Então, eu recomendo que vocês façam dessa forma aqui, que é o que eu vou explicar daqui para frente. Tá? Então, é o tratamento químico com a utilização da ureia, tá? Então, a gente vai utilizar a ureia, a ureia solúvel em água, tá? Então, vai ser uma solução de ureia, tratamento químico através de uma solução de ureia para o tratamento de resíduos agrícolas. E isso, gente, pode ser feito não só com a ureia, mas com a amônia e também o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio ele é um gás, então ele é colocado diretamente na lona fechada, tá? É um outro processo que pode ser feito. Mas eu acredito, eu vou mostrar para vocês hoje, da utilização da ureia solúvel em água, porque eu acredito que é o tratamento, digamos assim, mais fácil e é o mais seguro também, tá? Então, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Que tipo de ureia utilizar? Agrícola ou pecuária? Né? Porque para alimentação animal, muita gente utiliza a ureia pecuária. Só que a ureia pecuária ela é um pouco mais cara do que a ureia agrícola, tá? Porque a ureia pecuária ela tem um tratamento, você pode perceber que ela é mais branquinha, então o tratamento dela é melhor do que o da ureia agrícola. Mas como a gente vai fazer aqui um tratamento desse material, dessa cultura, então eu aconselho vocês utilizarem a ureia agrícola, certo? Porque ela é mais viável, o custo dela é muito inferior à ureia pecuária e pode ser utilizada da mesma forma, não tem problema nenhum, certo? Gente, por que utilizar e qual a importância do tratamento químico desses resíduos, né? Primeiramente, a escassez de volumosos na estação seca. Então, a gente tem uma irregularidade na distribuição das chuvas muito grande. Então, gente, lembrem-se, o problema do semiárido enfim, das regiões áridas, semiáridas, de regiões de Caatinga, de Caatinga mesmo, certo? Qual é o problema? É a irregularidade na distribuição, não é a quantidade de água, tá? Claro que a quantidade de água também é escassa, certo? Então, assim, nós temos por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Tem mês que chove, na época das chuvas, que chove 1000 milímetros, certo? E tem mês que não chove nada. Então, se esses 1000 ou 1800 milímetros que chovem em um mês na região semiárida fossem distribuídos regularmente durante todo o ano, a gente poderia ter uma produção de forragem viável, tá? Durante todo o ano para poder estar mantendo e aumentando o peso desses animais. Mas, na região semiárida, essa irregularidade é muito grande. Então, tem mês que chove 1.800 milímetros, 1.000 milímetros, e no outro mês não chove nada, e o resto do ano não chove nada, tá? Então, esse é o problema. Não é nem a quantidade de chuva, certo? É a distribuição dessas chuvas durante o longo do ano, certo? Durante todo o ano. Então, gente, essa irregularidade faz com que a gente tenha uma escassez de volumosos na estação seca, certo? E esse tratamento de resíduos agrícolas,
ele é uma alimentação alternativa que você pode estar utilizando para a época seca, tá? Por quê? Essa escassez de volumosos faz com que os animais percam peso corporal, concordam? Então, eles vão perder cerca de 30% do peso corporal, tá? Durante a época seca. E essa utilização desse tratamento do resíduo, ou, enfim, de culturas, tá? De resíduos de culturas, eles vão fazer com que o animal ele mantenha o peso durante a seca, tá, gente? Então, isso é muito importante. Eu quero que vocês entendam que o animal ele não vai ganhar peso para que vocês aumentem a arroba para poder vender esse animal na seca. Não. Vocês vão manter o peso corporal desses animais, tá? Pode ser que associado com esse tratamento, associado com alguma suplementação, pode ser que vocês consigam aumentar esse peso corporal, tá? Mas esse tratamento em si, sozinho, sem suplementação, ele não vai aumentar o peso. Você vai manter o peso desses animais. Para que aí, na próxima chuvas, você possa aumentar esse peso, certo? E você continua fazendo isso até que vai chegar um ponto que você vai vender a arroba por um preço mais viável do que os seus colegas. Porque enquanto você conseguir chegar no peso do animal alto para venda, os seus colegas ainda vão estar tentando engordar aqueles animais, certo? Então, a importância da manutenção do peso dos animais na época seca. Então, eu tenho aqui para que vocês possam entender melhor um gráfico onde eu tenho o peso dos animais em relação ao tempo, tá? E eu tenho uma escadinha aqui, ó. Então, o que quer dizer essa escadinha? Que na época seca, na primeira seca, até a primeira seca eu aumentei um pouco o peso desses animais. Na primeira seca eu mantive o peso. Então, o que vai acontecer nas próximas águas? Vou aumentar esse peso da melhor forma que eu puder. Para que na próxima seca eu consiga manter esse peso. Para aí sim, na próxima estação das águas eu possa aumentar. E aí eu tenho esse ciclo ascendente, certo? Para que quando chegue, por exemplo, no terceiro ano, ou no segundo ano de seca, de águas, desculpa, você esteja aí de seca. No terceiro ano de seca, no início da seca, você consegue manter o peso do animal viável para poder vender essa carcaça, digamos assim, tá? E aí, como você vai vender ele na seca, no início da seca, você vai conseguir aumentar e valorizar o valor da sua arroba. Entenderam? Então, essa é a importância da utilização do tratamento de resíduos agrícolas para manutenção da cadeia produtiva. Certo, gente? E aí, a gente não quer ver uma situação dessas, concordam? Então, a gente tem aqui, um exemplo de uma pastagem, tá? Seca, totalmente seca, que não tem nada para esses animais pastejarem, os animais totalmente magros, com índice corporal muito baixo, tá? E a gente não deseja isso, tá, gente? A gente deseja que os animais, eles consigam manter o seu peso durante a seca, para que na época das chuvas vocês consigam vender esses animais por uma arroba valorizada, certo? Por um preço viável. E aí o pior que acontece é quando essa cria nasce na época, quando esse borrego está amamentando, quando essa mãe, no caso, a fêmea, está amamentando o borrego na época seca. Aí é que piora a situação, né? Então, vocês podem utilizar métodos alternativos de alimentação na época seca para estar alimentando esses animais, certo? Algumas considerações importantes também. Na América Latina, nós temos 500 milhões de toneladas de subprodutos e resíduos agroindustriais, tá, gente? Então, é muito resíduo agrícola que a gente consegue produzir aqui no Brasil, na América Latina. E no Brasil, nós temos mais de 250 milhões de toneladas. Então, tem resíduo sobrando. E quando eu falo de resíduo, pode ser bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, casca de feijão, casca de coco, tudo que for resíduo, tá? A gente pode estar utilizando para fazer esse tratamento. E com isso,
Utilizando esse resíduo, a gente vai substituir os grãos, tá? Em parte, não totalmente, porque os animais eles precisam de suplementação, certo? Mas a gente vai substituir grande parte desses grãos da alimentação animal para o consumo do homem, tá? Então a gente vai evitar essa competição, vai diminuir essa competição nutricional entre os animais e o homem. Concordam comigo? Tá, mas qual é a diferença entre subprodutos e resíduos? Bom, subprodutos, o nome já diz, gente, é um produto, tá? São produtos que têm uso rotineiro, então eles já têm uma rotina, um fim específico. Eles apresentam destinação econômica definida, certo? Além disso, eles têm uma forte demanda no mercado, porque eles, digamos assim, já são conhecidos, já têm fama, o pessoal já consegue comprar de forma acessível e não apresentam limitações nutricionais, porque já são alimentos tratados, certo? Enquanto que os resíduos é toda a parte que resta após a colheita. Então, o bagaço da cana-de-açúcar é o que resta após a colheita da cana-de-açúcar. Concordam? A casca do feijão é o que resta após a colheita do feijão, tá? Então, todos esses resíduos são partes que restam após a colheita. Além disso, são produtos secundários, porque não tem destinação econômica definida, e 70% a 80% da composição deles são de componentes parietais, tá? Por isso, eles são pobres em nutrientes e apresentam baixa digestibilidade. Então, quanto pior for o material utilizado, a cultura utilizada para o tratamento, melhor será o resultado desse tratamento, tá, gente? Uma coisa importante é que esses materiais eles apresentam componentes orgânicos, como a celulose, a hemicelulose e principalmente lignina, tá? Então, a lignina é a parte rígida da parede celular do vegetal, tá? Então, ela não totalmente, mas ela é muito indigestível, tá? Ela só tem 2% de digestibilidade. Então, a lignina é totalmente não, é muito indigestível para esses animais e, por isso, eles são materiais pobres em nutrientes, certo? Porque eles têm muita lignina e pouca celulose e hemicelulose, que é o que vai realmente digamos assim, contribuir para a nutrição desses animais, tá? Outro problema é que a celulose ela está ligada à lignina desse material, certo? Então, pensa numa caneta. Quando ela está fechada, quando eu tenho a caneta fechada, quer dizer que a minha celulose está ligada com a minha lignina. Só que quando eu faço o tratamento desse resíduo agrícola, você abre a tampa da caneta. Então, digamos que a tampa da caneta é a lignina e o restante da caneta, o corpo da caneta, é a celulose. Então, você deixa essa celulose disponível para a digestão desse animal, para a digestibilidade desse animal. Então, aumenta a digestibilidade do seu produto. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, a gente vai deixar a celulose disponível para esses animais. Ok. Só que, gente, quando a gente trabalha com resíduos, nós temos algumas limitações, tá? E a gente pode dividir entre limitações nutricionais e operacionais. Em relação às operacionais, nós temos problema na remoção e destinação desse material. Vou dar um exemplo aqui do bagaço da cana-de-açúcar, tá? Então, o bagaço, ele ocupa grandes áreas de sacrifícios. Ó. São montanhas e montanhas de bagaço de cana-de-açúcar que as usinas vão acumulando e vão ocupando grandes áreas de sacrifício, certo? E é muito difícil você conseguir remover esse material sem ser com auxílio de máquinas agrícolas, certo? Então, um problema é a remoção e destinação.
Outro problema é o elevado custo de transporte dessas máquinas, porque vocês pagam por diária, concordam? Então, isso vai, claro, encarecer um pouco o seu tratamento, tá? Mas, gente, um problema muito grande é a poluição ambiental. Porque chega um momento que as indústrias elas estão com tantas montanhas de bagaço de cana-de-açúcar que elas queimam essas montanhas, queimam esses bagaços para poder abrir novas áreas, certo? E isso causa uma poluição ambiental enorme. Então, gente, com a utilização desse tratamento, a gente vai evitar essa poluição ambiental, tá? Evita a ocupação dessas áreas de sacrifícios, certo? Se esses tratamentos forem utilizados cada vez mais, vão diminuir o custo dos transportes, porque, né, você vai utilizando esses transportes e você vai diminuindo o custo. E você vai ter uma destinação para esse material, concordam comigo? Então, esses problemas operacionais, eles podem ser, digamos assim, podem ser... Ai, gente, fugiu a palavra. Podem ser transformados, tá? Em relação aos limites nutricionais. Bom, esse material tem um alto teor de fibra, certo? E lignina, como eu já expliquei. Tem um alto teor de umidade e um alto teor de matéria mineral. Só que o alto teor de fibra e lignina a gente pode resolver com o tratamento químico, tá? O alto teor de umidade a gente pode resolver deixando esse material para secar em temperatura ambiente em dias ensolarados, certo? E o alto teor de matéria mineral, bom, aí a gente não tem realmente o que fazer, tá? A gente tem que, com o tratamento da fibra, a gente melhora esse valor nutricional desse material, tá? Só que, gente, não esqueçam de suplementar os animais, certo? Olha só. Temos uma tabela aqui, tá? Com a diferença entre subprodutos e resíduos. E eu tenho aqui proteína bruta, nutrientes digestíveis totais. Então, vou citar só alguns subprodutos mais conhecidos, tá? Por exemplo, o farelo de soja e o farelo de trigo. São subprodutos da agroindústria que eu considero mais conhecidos, tá? Eles possuem 45% de proteína de farelo de soja, 16% de proteína de farelo de trigo, 82% de NDT de farelo de soja e 75% de NDT de farelo de trigo. Quando a gente vai para os resíduos, tá? A gente vem aqui, ó. Palha de arroz, bagaço de cana, palha de feijão, palha de milho, tudo isso é resíduo, tá, gente? E eu vou citar esses porque são os mais conhecidos, tá? Então, ó, o valor nutricional desse material realmente é muito pobre. Isso é in natura, tá, gente? Sem o tratamento, por favor. Então, eu tenho aqui, ó, 3% de proteína, 1% de proteína do bagaço de cana. Então, quando você utiliza o bagaço de cana, que faz o tratamento químico, esse teor de proteína aumenta cerca de 20%. Então, foi isso que eu falei para vocês. Quanto pior o valor nutricional desse resíduo, melhor será o resultado do tratamento, tá? Tá. Então, gente, a gente consegue aproveitar esses resíduos para quê? Como condicionadores de solo, tá? Para adubação, por exemplo. Para a produção de energia das indústrias, tá? Principalmente o pessoal utiliza muito o bagaço de cana para produzir energia para as indústrias. Para a produção de substâncias químicas e agora, hoje, a gente vai ver na ração animal, certo? E o que é que a gente espera como impacto desse tratamento químico? A gente espera obter uma alimentação alternativa na época seca, produzir uma ração mais barata para substituir a suplementação animal, diminuir a mortalidade dos rebanhos e, gente, levar maior lucro aos pecuaristas, à usina e a produtores diversos, certo? Além disso,
Vamos tentar aumentar a demanda e a produtividade cada vez mais e desmistificar o conceito de resíduos, que eles não servem para nada. Não, isso não existe. Claro que eles servem, né? E esse é um exemplo de serventia, certo? Para alimentação, com a finalidade para alimentação animal, tá? E vamos fazer isso. Vamos fazer um bem, tá? Que é desocupar áreas de sacrifícios e eliminar as queimadas, tá, gente? Gente, uma observação muito importante. São os fatores que influem ou que interferem no tratamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a umidade desse material, com a temperatura ambiente, tá? Porque se essa umidade e essa temperatura não estiverem em condições ideais, a gente vai precisar utilizar uma fonte exógena de urease, certo? Que essa urease, é uma enzima, tá? É que vai catalisar essa reação, certo? Então, se isso aqui não estiver adequado, a gente vai ter que utilizar essa fonte exógena. Tem que tomar cuidado com o período de tratamento, porque vai depender da temperatura e com o percentual de ureia utilizado, tá, gente? Então, vamos ver mais para frente como é que a gente pode fazer isso. Bom, materiais necessários. Uma lona plástica, água para poder dissolver a ureia agrícola e uma bomba de sucção com mangueira, caso sejam feitos em quantidades muito grandes. Se for para uma pequena quantidade, tá? Por exemplo, vocês criam um pequeno rebanho de ovelhas. Não vai precisar de uma bomba de sucção. Com um próprio regador de mão, você vai conseguir fazer esse tratamento, tá? Então, cuidados necessários. Primeiro, gente, o nível de umidade. Esse material ele tem que ter 50% de umidade, tá? Então, geralmente, quando o bagaço de cana sai das caldeiras, ele já sai com 50% de umidade, certo? De 40% a 50%. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente só vai colocar um pouco de água para poder dissolver a ureia, somente, tá? Nós não vai acrescentar água a esse material, a gente só vai dissolver a ureia. No caso do bagaço de cana, tá, gente? Que é 50% de umidade que ele já sai das caldeiras. Se esse bagaço tiver 100% de matéria seca, aí sim tem que fazer o cálculo para deixar no nível de 50% de umidade, certo? O percentual de ureia. Bom, eu indico para vocês, eu trabalhei com isso na minha graduação, e segundo algumas análises que a gente fez, eu indico para vocês de 5%, no máximo 6% de ureia com base na matéria seca, tá, gente? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente, uma regrinha que eu vou dizer para vocês aqui. Para 1 tonelada de bagaço, tá? Eu vou utilizar 25 kg de ureia. Por quê? Porque, gente, o bagaço ele já tem 50% de matéria seca, concordam? Então, eu tenho 50% de umidade, tá? Esses 50% vão me dar 500 kg de matéria seca, concordam? Se eu multiplicar isso pelo 5% de ureia, que é com base na matéria seca, 0,05, eu vou ter 25 kg de ureia para uso, tá? Então, utilizem essa regrinha. 1 tonelada de bagaço, 25 kg de ureia, certo? Período de tratamento varia de 7 a 15 dias. Isso vai depender da temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente estiver entre 30 graus Celsius, pode deixar 15 dias e logo depois você faz a abertura da lama, certo? Esse tratamento, gente, tem que estar em uma condição hermética. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não pode ter nem entrada nem saída de gás. Então, é um tratamento anaeróbico, certo? Então, a gente vai utilizar uma lona plástica, preta de preferência, por conta dessa condição hermética, que ele tem que estar totalmente fechado, tá? Para que esse gás dessa ureia não se volatilize e a gente não perca esse tratamento. Gente, se houver entrada ou saída de ar,
nesse tratamento, esse resíduo vai mofar, tá? Então, o ideal é que ocorra a fermentação. Para que isso aconteça, ele precisa estar numa condição hermética, tá? E, se possível, terminar o tratamento no mesmo dia, principalmente se for uma quantidade muito grande, tá? Como 1 tonelada de bagaço, certo? Então, gente, as fases do tratamento. Primeiro, o estiramento da lona. Esse estiramento ele tem que ser feito em um solo limpo, tá? Então, tem que dar uma varrida antes nesse solo, porque não pode ter nenhum tipo de material perfurante, para não perfurar a lona, certo? Depois vai ser preparada a solução. Essa solução tem que ser preparada de acordo com o que eu falei, 6% de ureia com base na matéria seca, certo? Diluir em água, para poder pulverizar esse material. Então, depois, feita a preparação da solução, a gente vai distribuir o resíduo na lona. E isso, se for uma quantidade muito grande de resíduo, vai ter que ser feito por camadas, certo? Então, distribui o material na lona, faz a pulverização, depois distribui mais uma camada, faz a pulverização e assim sucessivamente até terminar todo o resíduo tratado, tá? Em seguida, vai ser feito o fechamento da lona, ó. Então, esse fechamento, quanto mais rápido for feito, melhor, certo? Então, cuidem, na hora do fechamento da lona, cuidem para que todo esse material, todas as bordas, estejam totalmente vedadas, certo? Então, podem usar pedaços de madeira, o próprio resíduo bagaço que tiver do lado de fora, podem jogar por cima, tá? Porque o ideal é que aqui em cima forme um gás, o gás amônio, tá? Então, ele tem que ficar aqui em cima para que esse tratamento tenha um efeito significativo, certo? Bom, para vocês verem que eu não estou mentindo, eu tenho aqui uma tabela com análise química do bagaço de cana-de-açúcar tratado com diferentes níveis de ureia e tempos de tratamento em dias. Então, eu tenho aqui, ó, 5 e 10% de ureia, tá? Tempo de tratamento, 7, 14 e 21 dias. E aqui eu tenho os teores de matéria seca, proteína bruta, matéria orgânica e cinzas. Então, o que é que foi observado? Que o mais indicado, gente, é a utilização de 5% de ureia em aproximadamente 15 dias de tratamento. Porque aí eu vou conseguir uma matéria seca de 42%, uma proteína de 18%, matéria orgânica de 95% e cinzas de 8%. O bagaço testemunha, ó, tinha 27% de matéria seca, 1% de proteína e 75%, mais ou menos, aproximadamente, por cento de matéria orgânica. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem me mandar um e-mail. Eu estarei respondendo todas as dúvidas. Se precisarem de algum material, eu estarei encaminhando para vocês, tá? E se vocês quiserem obter informações mais específicas, mais detalhadas sobre essa doutrina, nós temos 3 livros, tá? Esses livros foram lançados pelo Ronaldo Souza, que é o meu pai, foi meu orientador de graduação, profissional muito bom. Hoje em dia ele está aposentado, tá? Pela Embrapa. Mas, se vocês quiserem, eu consigo esse livro para vocês. Mandem um e-mail para mim, certo? Eu posso oferecer ele para vocês por um custo baixo, um baixo custo, tá? Então, podem estar mandando um e-mail para mim, que eu vou estar informando para vocês direitinho como é que vocês podem conseguir adquirir algum desses 3 livros, certo? Esse aqui é em espanhol, esse aqui é a atualização dessa circular técnica, tá bom? Bom, outra informaçãozinha que eu queria dar é a respeito da prensa manual de madeira para fenação. Porque após o tratamento químico, vocês podem estar fazendo fardos de feno para poder estar armazenando esse material, tá, gente? Então, esse material não se perde. Se você quiser fazer 1 tonelada, você pode armazenar. E existe uma prensa manual de madeira para fenação que foi feita especialmente para
elaborar fardos de feno. E se vocês quiserem, eu posso também estar encaminhando para vocês o manual de como se faz essa prensa para fenação por um precinho também bem acessível, certo? Isso aqui foi um projeto que eu consegui lançar juntamente com o meu ex-orientador, né, com o Ronaldo Souza. É um projeto bem simples, bem de fácil execução, certo? Rapidinho você consegue elaborar essa prensa de madeira. E se vocês quiserem, podem estar enviando e-mail para mim, que eu vou estar passando para vocês todas as informações, tá? Além disso, eu vou estar colocando uns vídeos para vocês, ó. Vamos ver aqui. Ai, gente, como é que faz? Eu queria dar play aqui, não sei como é que dá play. Jesus. Aqui. Então, vou disponibilizar o link dos vídeos para vocês de como é todo o passo a passo desse tratamento, como é que faz, para que vocês possam ver na prática como é, tá? Esse aqui é o Dr. Ronaldo Souza, certo? Então eu vou deixar aqui embaixo os links para que vocês possam estar dando uma olhada nessas filmagens que foram feitas desse tratamento, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por estar acompanhando todas as videoaulas. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada pelos e-mails que eu tenho recebido. Meu e-mail é esse aqui. Podem estar mandando e-mail para mim, para consultar sobre a prensa, como adquirir os livros, sobre consultoria técnica comigo ou com o Dr. Ronaldo, tá? Então é isso. Muito obrigada. E até o próximo.